recebei toda a minha liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Zuleika, faço parte do CIA, Serviço Inaciano de Espiritualidade da Paróquia Cristo Rei, e é um prazer estar aqui participando desse momento de espiritualidade. Eu sou Giovanni, sirvo na Paróquia Cristo Rei do Forânima, que é um serviço de formação e animação pastoral. Também, eventualmente, colaboro no CIES, principalmente em seus grupos de estudo. O nosso objetivo, neste momento de espiritualidade, é apresentar um livro para dar a oportunidade de vocês a conhecer a diferença entre milagres e sinal. É o livro Ter Deus Diante dos Olhos, do padre Iglesias, jesuíta. Zuleika, você conhece o que você nos tem a dizer sobre o padre Iglesias? O padre Iglesias é um jesuíta espanhol que mora no Brasil há muitos anos, escritor de vários livros sobre espiritualidade inaciana. Eu tive o prazer de conhecê-lo alguns anos atrás, quando eu fui fazer um curso em São Paulo, numa casa de retiro que os jesuítas têm. Desde então, eu passei a adotar os seus livros em alguns grupos que eu acompanho, porque eu gosto muito da sua abordagem. Ele tem uma linguagem, eu não diria simples, porque simples parece coisa sem importância, mas ele tem uma linguagem que nos ajuda a entender que a espiritualidade é para todos, não apenas para os intelectuais. E que nós somos, antes de ser indivíduo, nós somos seres humanos, corpo, mente e espírito. E trabalhar essas três dimensões é de muita importância, principalmente nos dias de hoje, que estamos vivendo momentos de muita dificuldade. E quais são os pressupostos colocados logo no início deste livro? É um livro, como a gente conhece, de um livro didático, ou ele tem uma característica própria? Bom, essa coleção, Leituras e Releituras, é uma coleção editada pela Loyola, onde ela reúne artigos de um mesmo autor e pede para que o escrito para uma revista de espiritualidade inaciana, que se chama Revista Itaici, e pede para que o autor os reorganize, né, em um livro. E nesse caso do livro do Iglesias, ele reuniu 3 artigos dele, que é um sobre o encontro, outro sobre a reverência e outro sobre a contemplação, que ele reúne e forma os 3 capítulos do livro. Então, como essas 3 realidades foram muito intensamente vividas por Inácio, e que Inácio parecia ter sempre Deus diante dos olhos, ele colocou o tema de ter Deus diante dos olhos, né? E nessa primeira parte, que é o encontro, ele vai falar desse encontro pessoal com Deus, porque ele trata da seguinte coisa: o ser humano, né, necessita dessa busca hoje em dia mais do que nunca. O ser humano nasce com a centelha divina. É como se a gente nascesse com saudade de Deus. Daí é onde Santo Agostinho fala que, né, fizeste-me para ti, e inquieto, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vive uma busca muito grande, todas as pessoas a gente vê que tem uma busca por algo, essa inquietação interior, essa inquietação do nosso coração, uma busca por espiritualidade, nem sempre por religião, mas por espiritualidade. Mas a maioria das pessoas buscam um Deus milagreiro, um Deus de grandes espetáculos. E aí é nesse ponto que o padre Iglesias inicia o seu livro, falando entre diferença entre sinais e milagres. Então, vamos agora ao conteúdo, né? O método argumentativo, é este que a Zuleika nos adianta, vai contrapor sinais e milagres, não os excluindo entre si, mas colocando dentro da dinâmica que cada um tem. E é, com certeza, um momento muito propício para nós refletirmos sobre esse tema, principalmente nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão clamando a Deus por milagres, por vezes podem estar esquecendo de aproveitar a grande oportunidade de perceber os sinais de Deus.
Pois então, é isso que ele tenta nos mostrar. Quando ele vai na primeira parte do capítulo, que é o encontro, ele vai fazer uma reflexão da diferença entre sinais e milagres. Então, ele começa exatamente dizendo que é patente que na busca religiosa em nosso mundo ocidental se destaca um desejo de fatos extraordinários que chamamos de milagres. Então, Iglesias ressalta que os sinais são muito mais importantes do que os milagres. Aí você diria, por quê? Porque os sinais podem ser o caminho, eles são o caminho, mas os milagres nem sempre são. Como, por exemplo, no caso dos sumos sacerdotes, que presenciaram vários momentos dos milagres de Deus, de Jesus Cristo, eles não viram ali sinais da presença de Deus. E o que aconteceu? Eles se endureceram, o coração deles ficou mais duro, e foi motivo de que eles condenassem Jesus. Né? Um motivo de endurecimento. E era mais ainda um motivo de endurecimento quando eles viam os judeus seguir Jesus por conta dos sinais que as pessoas viam. Né? Por exemplo, ele faz um paralelo na questão dos 10 leprosos. 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer. Então, ele fala que talvez seja essa a proporção de 1 para 10. Ou seja, apenas um vai voltar para agradecer, apenas um viu o sinal e seguiu o sinal. Mateus relata também isso no seu livro, quando ele diz que os fariseus presenciaram milagres dos pães, mas assim mesmo pediram sinal. E Jesus responde: geração má e adúltera, vocês não terão nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Porque Jesus também é o sinal. E quando esse sinal é visível, a gente percebe esse sinal, a gente tem o encontro. Desse encontro que é o encontro com o sinal. Jesus, que é o sinal amoroso de Deus. E esse encontro é transformador, faz-nos saber que Jesus é o tesouro. E até que Inácio nos fala, no terceiro grau de humildade dos exercícios espirituais, ele diz que Inácio sente isto ao dizer, ou seja, tudo aquilo que mais almejamos é secundário ou relativo. Inácio diz, eu quero e escolho mais pobreza com Cristo pobre que riqueza, injúrias com Cristo cheio delas que honras, e desejo mais ser estimado por ignorante e louco por Cristo, que primeiro foi tratado assim, do que prudente deste mundo, sábio e prudente neste mundo. Então, o encontro é transformador e nos faz fazer que tudo seja relativo. Só Deus é importante. É uma grande verdade. Também, quando a gente pensa na questão dos sinais, a partir do Evangelho de São João, que foi aquele discípulo e apóstolo que mais viveu, escapou do sofrimento, da morte, por muito tempo meditou sobre aquilo que se dizia, os relatos evangélicos, os escritos das cartas, e até mesmo os evangelhos que foram primeiros escritos. São João, tendo escrito o seu por último, deixando o seu registro, ele aprofundou-se muito na espiritualidade e mostra a todos nós a importância dos sinais. O próprio Cristo relata ele, no capítulo 6, que alertou que estava sendo procurados pelos milagres, pelo pão que foi aparecido ali, vindo de uma ação milagrosa de Jesus, ao invés de melhor perceber os sinais. Quer dizer, até Jesus fez esse alerta sobre a importância dos sinais. E nesse livro do Padre Iglesias, ele nos dá uma chave para a realização do encontro com Deus. É o primeiro artigo tratado e justamente vai tocar a importância do encontro. Diz o padre, ao seu sinal, um gesto da presença e da ação amorosa de Deus torna-se possível para quem é aberto ao sinal, a realização do encontro com Deus. Nós, às vezes, colocamos muita importância em algumas coisas. São Paulo nos alerta que depois que a gente verdadeiramente está na presença de Jesus, tem um encontro pessoal com Cristo, todas as coisas são consideradas
como secundárias, como desnecessárias. Ele até era muito forte, né, na sua afirmação. Julgava tudo mais como lixo. Ele até foi muito enfático. E o padre Iglesias nos lembra: quem se encontra com Jesus descobre o maior tesouro: vida ou morte, saúde ou doença, riqueza ou pobreza, honra ou desonra. É a escolha que cada um faz e que, como a Zuleika explicou tão bem, Santo Inácio nos leva a perceber o que é o melhor de Deus. E esse convite ao encontro é muito atual. Desde 2013, quando o Papa Francisco escreveu a Evangelii Gaudium, a Igreja do Evangelho, sua primeira exortação, ele nos faz o convite a este encontro pessoal com Cristo. A renovada conversão da igreja em saída, a igreja que deve buscar na sua fonte, no encontro pessoal com Deus, na oração, no silêncio, renovar-se para melhor amar e servir. Então, aí o padre Iglesias coloca a seguinte coisa: é importantíssimo isso do encontro, mas como é que eu posso perceber esse encontro? Através dos sinais. E aí ele diz: como é que eu vou ver isso? Se ninguém jamais viu a Deus, né? Mas aí você percebe o seguinte: isso é importante porque Jesus é o sinal. Quem me vê, vê o Pai. Ele diz: como ninguém jamais viu a Deus, mas quem me vê, vê o Pai. Aí, os amigos de Jesus perceberam isso e viram que Jesus era o sinal da presença amorosa de Deus, né? Quando, no primeiro livro, em João, 1 João, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto em nossas mãos apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou. Ou seja, o que vimos, o que tocamos, o que apalpamos era o verbo divino. A vida se manifestou. E perceber isso é um sinal, mas a gente precisa estar aberto para esse sinal, como o Padre Iglesias fala e você comentou um pouquinho anteriormente. Precisa estar aberto a esse sinal, senão a gente vai ficar só no milagre e não no sinal que nem os outros 9 leprosos. E é então que vem a resposta na busca dos milagres, porque nesse mundo que se busca muito milagre, a gente vai encontrar a resposta vendo que o amor de Deus é muito mais importante do que Deus resolver os nossos problemas, né? É esse encontro com Deus, é perceber esse amor, é ter o conhecimento interno de Deus, como Santo Inácio fala, conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e seguir. Então, esse encontro nos dá um amadurecimento na fé, né? Um comprometimento, ele não é a coisa que fique só para a gente. E aí, quando esse encontro acontece, a gente vai ver que os santos relatam muita coisa, como Santa Teresa d'Ávila, que diz que só Deus basta, né? E Santo Inácio fala sobre a consolação espiritual, que é algo que para ele foi vivido de uma forma muito intensa, né? Que os sinais são o clima e o meio que dá acesso ao encontro livre e amoroso com Deus. E aí vai vir a contemplação espiritual. Como a gente viu que para Inácio, a maior consolação espiritual é encontrar Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Verdade, essa é uma das frases muito presentes nos exercícios espirituais e em todos os momentos que a gente tenta falar sobre a espiritualidade inaciana nos guia. A consolação espiritual é, por certo, o indicador que nós temos para percebermos se realmente estamos em contato com o Espírito bom, se nós estamos verdadeiramente fazendo o encontro pessoal com Deus. Ter fé é confiar em Deus amorosamente presente também no sofrimento e na morte. Esta é uma observação que cabe muito bem nesse tempo difícil, desafiante, histórico que nós estamos passando em todo o mundo no início dessa década. Nesse momento é preciso ter Deus como solo. É uma frase muito simples, uma conceituação bem básica que eu encontrei,
e que eu acho muito importante para definir o que é consolação. Quando nós estamos com o solo, com a firmeza de pisar no solo, que é Deus, só Ele, apenas Ele é nos capaz de consolar, mesmo diante de tantas ameaças, mesmo em momentos tão difíceis. E é assim que a gente sabe se a gente está realmente conectado, se a gente está em sintonia com Deus. Quando, apesar das situações difíceis, em processo verdadeiro de conversão, nós sentimos, estranhamente, eu digo, estranhamente nós sentimos a consolação de Deus. Quando na vida comum a gente só se consola quando se sente com poder, com a capacidade, com a possibilidade de realizar aquilo que a gente deseja. Quando a gente, mesmo não estando obtendo aquilo que é aparentemente o melhor para cada um de nós, quando a gente se sente fora de um contexto que seria o que a gente chama de ideal, e a gente sente a consolação de Deus, é um grande sinal. É o sinal de que a gente está no caminho certo. E, como diz o Padre Iglesias, ao encontrar Jesus, aprendemos a conhecer e amar o Pai, e a sentir e amar o Espírito Santo. É a presença trinitária, tão presente também na obra de Santo Inácio de Loyola. É interessante, Giovanni, que mesmo percebendo que os sinais são mais importantes, né, que os milagres, que através dos sinais a gente encontra o nosso caminho, o Padre Iglesias relata no livro o seguinte: longe de mim menosprezar os chamados milagres, e muito menos a busca humana de prodígios, por mais interesseira que possa ser. O próprio Jesus não desprezava os que o procuravam assim. Ou seja, Jesus sabia que o povo estava sempre procurando milagres, né? E ele assim mesmo, embora muitos nunca fossem acreditar, ele não menosprezava, ele respeitava a liberdade das pessoas. Ele sabia que vem atrás de milagres, ele vai ver esse milagre, mas nem sempre vai acreditar. Então, mesmo assim, ele respeitava. Porque poucos viam sinais e poucos os seguiam. E ainda hoje a gente vive mais ou menos uma realidade semelhante, que poucos veem os sinais e poucos os seguem, né? Mas Jesus continua assim mesmo nos chamando, para que nós possamos ser sinal, ou seja, sal e luz da terra, né? A nossa igreja, ela também é sinal de salvação. Ela deve ser vista como o caminho, o sinal de salvação, onde a presença de Deus é aquele que nos deixa ser, ou seja, Deus é aquele que se deixa ser encontrado, a presença de Deus. Na igreja é para propiciar isso. Mesmo diante de tantas dificuldades que a igreja passou todos esses séculos, né? Muitas histórias, muita dificuldade, mas a gente sente que ela continuou viva à medida que a igreja é santa e pecadora, ou seja, na medida em que vive a sua fé, a igreja parte em missão para repartir e anunciar a alegria do encontro com aquele que traz vida e felicidade para os irmãos e irmãs. Ela é mediadora, ela é santa e pecadora, sim, mas ela é sinal de salvação e alegria. A Lumen Gentium é uma coisa que nós sabemos que fala dessa igreja, santa e pecadora. E aí nós podemos sim, eu acho, que mesmo diante de tanta dificuldade, tanta tristeza que a gente está vivendo hoje, ter Deus diante dos olhos. É isto mesmo. Bem, a gente fica aqui nessa primeira parte deste livro. A ideia é despertar vocês não só para a espiritualidade inaciana, usando desse meio que agora nos apresenta como propício este momento, e também despertando a vocês para algumas leituras. Esta é uma delas. Nós disponibilizaremos ao final deste vídeo canais pelos quais vocês poderão nos informar se desejam ter este livro e nós poderemos ajudá-los a adquirir. Tem a possibilidade de se pedir pela internet, na própria Edições Loyola, ou pelas livrarias que revendem os livros da Edições Loyola. Também o padre Laércio, nosso pároco, possibilitará a possibilidade de fazer um pedido
e trazer para ser revendido na secretaria a preço de custo. No entanto, nós precisamos ter uma medida, ter uma quantidade mais próxima da realidade. Por isso, nós vamos disponibilizar aí os meios por escrito para que vocês nos acessem. E no próximo vídeo, nós vamos tratar do terceiro item desse livro, que é a pedagogia espiritual dos exercícios inacianos. Nós vimos na primeira parte, que é uma breve apresentação do livro, exposto em artigos, uma coletânea de uma revista inaciana. Depois nós tratamos sobre o encontro, que foi o motivo do vídeo de hoje, que nós tratamos, e essa terceira parte virá no nosso próximo livro. É um prazer estar aqui, e esta foi uma apresentação inicial do momento de espiritualidade, do Serviço Inaciano de Espiritualidade CIES, da Paróquia Cristo Rei. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a todos e até a próxima. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta.